Pois o Japão é aquele país que continua a desafiar os economistas e investidores, e quanto mais o tempo passa, mais ele testa as nossas conclusões e previsões. E esse é um assunto que a gente aborda já há anos aqui no canal, mas dada a importância que o Japão tem para a economia mundial, e considerando que o último vídeo foi em maio deste ano, a gente precisa revisitar o tema, porque pela ótica da situação fiscal, agora ela está tão ou mais insustentável do que estava no começo do ano, e vários sinais de alerta se acumularam nas últimas semanas. E se algo acontece por lá, alguma turbulência, isso repercute no mercado financeiro mundial. E um desses sinais foi justamente a taxa de juros agora de 2 anos do Tesouro japonês, aqui o JGB, que ultrapassou 1%, o que parece nada. E comparando com a taxa americana ou a taxa brasileira, realmente é nada. Mas considerando que é a maior taxa desde 2008 e que está subindo rapidamente, é preciso entender o que está acontecendo com a curva de juros do Japão. E eu quero mostrar então aqui vários gráficos com a taxa de juros do governo do Japão para entender como se movimentou nessas últimas semanas, que notícias também pressionaram os mercados e até algumas relações interessantes, como esta aqui, que foi no dia 1º de dezembro, ontem, segunda-feira, com o movimento que teve no iene japonês e no preço do Bitcoin, o que normalmente não tem uma correlação tão direta assim, mas o que aconteceu nessa segunda-feira foi impressionante, e o movimento do iene se fortalecendo rapidamente, derrubando o Bitcoin acabou despencando junto, e depois voltando o Bitcoin, que até hoje já está novamente acima de 91, 92 mil dólares. Mas é uma correlação interessante que mostra aí a moeda japonesa, como reflexo também de algumas notícias que surgiram do Banco do Japão com relação à taxa de juros, mas eu vou deixar essa parte mais para o final do vídeo. Falando da curva de juros do Tesouro japonês, é importante também analisarmos o comportamento não apenas do de 2 anos, mas de toda a curva do Japão. Em alguns vídeos passados eu falei sobre o Tesouro de 10 anos, de 30 anos, mas é importante nós plotarmos aqui no gráfico toda a curva. Então, primeiro aqui, Tesouro de 3 meses, também aqui desde 2014, vamos colocar um pouco mais para trás, 2012. Disparou agora nesse ano e chegou na máxima, está em 0,57%. Tesouro de 1 ano, também subindo para 0,8%. De 2 anos, que nós já falamos, agora está em 1,02 quase. O de 5 anos subindo para 1,38%. O de 10 anos, pela primeira vez também, desde lá de 2006, está acima de 1,8%, quase 1,9%, e tentando chegar lá em 2%. O de 20 anos, 2,9%. E finalmente aqui o de 30 anos em 3,4%. Então, toda a curva do Tesouro do Japão batendo o recorde e subindo rapidamente. E como se não bastasse os juros subindo, para um país que está bem endividado e que tem um déficit fiscal, qualquer notícia preocupante sobre as contas públicas do Japão acaba impactando os juros. E é o que aconteceu nos últimos dias, porque o governo do Japão, agora com uma nova primeira-ministra, está finalizando aqui um novo orçamento para o próximo ano e que contém cerca de 117 bilhões de dólares em estímulos e que seriam financiados via mais dívida. Pô, mas o país já não está extremamente endividado? Quando a gente analisa aqui, debt sobre GDP, então dívida sobre PIB, chegou a 240%, até caiu nos últimos anos, mas ainda está aqui ao redor de 200%. Dependendo da métrica, até do critério, está mais de 230% do PIB. Enfim, pelo menos 200% do PIB já é um absurdo. E ainda assim, o governo quer gastar mais e se endividar mais. Não tem como os juros não subirem. Só que quanto mais os juros sobem, mais difícil se torna a rolagem dessa dívida. E agora, com toda a curva positiva e subindo acima de 1, 2 ou mais de 3%, que é o caso do Tesouro Japão de 40 anos, começa a ficar mais insustentável. Só que, até o momento,
nada quebrou de fato. Até fazer um parênteses, porque no ano passado a gente teve o início da reversão do carry trade, que esse é um dos grandes pontos de conexão do Japão com o restante do mundo. O iene é usado como a moeda para a alavancagem, porque os juros são muito baixos, e se usa os recursos, shorteia o iene japonês, se alavanca no iene para investir em dólar, euro, libra, real brasileiro, etc. É por conta desse fluxo de capital que a reversão do carry trade pode impactar os demais mercados. Como aconteceu no ano passado, foi um soluço grande e o Nikkei caiu muito, outros mercados também, mas de alguns meses para cá a coisa parece ter acalmado, mas alguns indicadores voltam a se deteriorar. Então, voltando aqui à dívida do Japão, bastante elevada, e o Tesouro japonês querendo aumentar o gasto apesar disso. Em paralelo, o Banco do Japão, o Banco Central, está sinalizando para o mercado que em dezembro ele pode elevar a taxa de juros do país. E por que ele vai elevar a taxa de juros do país? Porque a inflação por lá está em 2,9%. E notem que nos últimos meses até ficou acima da inflação americana. Chegou a 4% a inflação no Japão, sendo que o medo anteriormente, na década passada, retrasada, era deflação. Agora eles finalmente conseguiram inflação. Então, para debelar a inflação, o Banco Central precisa elevar a taxa de juros e é isso que ele está sinalizando. Ainda está muito baixa, 0,5%. Inclusive, eles reiteraram que podem subir a taxa de juros e que se isso acontecer, não quer dizer que eles estão indo para território restritivo de juros. Não, ainda é estímulo via taxa de juros, mas seria uma redução desse estímulo. E o que é curioso para o atual ambiente do ciclo de juros no mundo, porque temos vários países que reduziram bastante nos últimos meses, alguns já estão pensando em parar de subir ou estacionar a taxa de juros. Estados Unidos possivelmente reduza mais uma vez agora na reunião de dezembro, enquanto o Banco do Japão está num ciclo de alta de juros e pode subir mais. Claro que ele está bem mais atrasado e bastou essa especulação de aumento de juros por lá para provocar já uma mini volatilidade nos mercados mundiais. E qual é o grande problema desse aumento de endividamento que o governo agora está planejando? É que como a dívida já está em patamares insustentáveis há anos, vai ficar ainda mais insustentável. E quem é que vai financiar essa dívida? O Tesouro do Japão, aliás, o Banco Central do Japão, o BOJ, já está diminuindo as suas compras. Aqui o total de dívida pública na carteira do Banco do Japão está diminuindo, já chegou a deter mais de 45%, agora está caindo para 40%. Mas se o Tesouro passar a emitir mais dívida, alguém vai ter que comprar. Vai ser o Banco do Japão? O quanto que isso pode provocar de mais inflação? Vão ser os japoneses? Quem mais vai entesourar essa dívida? O que nos traz ao que é o grande risco para os mercados, para a economia global, que é a reversão dos fluxos de capitais. Porque no momento em que a dívida pode aumentar por conta de mais estímulo e mais déficit, e se não há mais espaço no balanço do Banco do Japão, daqui a pouco os japoneses, famílias, empresas, seguradoras, fundos de pensão, podem ser chamados a pagar mais parte dessa conta. E de que forma? Vendendo os ativos que eles têm no exterior. O Japão é o maior credor externo. Analisando o que os japoneses têm de ativos no exterior, menos o que os estrangeiros têm de ativos no Japão, é uma conta muito positiva. Os japoneses são credores. Mas se agora eles podem ser chamados para financiar mais o déficit público, como é que eles podem fazer? Bom, vende ações americanas, vende dívida pública dos Estados Unidos, vende dívida corporativa, repatria esse dinheiro para investir, entre aspas, investir para financiar o déficit público do Japão. Essa é a reversão de fluxos de capital que pode trazer sim turbulência para todos os mercados. E só para a gente encerrar, alguns comportamentos interessantes que também a gente precisa destacar. Eu já vinha falando sobre isso, mas agora se aprofundou. Aqui nós temos o Tesouro de 30 anos da China e o Tesouro de 30 anos do Japão. Desde o finalzinho do ano passado, que a China tem uma taxa de juros menor
do que a do Japão. Enquanto o Japão está aqui em 3,4, a China está em 2,2 e aumentou essa distância. Mas não é apenas o de 30 anos. O de 10 anos também. Finalmente, aqui o Japão agora está rendendo mais do que o Tesouro Chinês de 10 anos. Incrível como, por essa ótica, a China está se tornando o Japão. É ela que hoje luta para debelar o fantasma da deflação, que era o fantasma do Japão nas últimas décadas, agora é um problema para a China. E outra relação importante de destacar é uma que eu venho acompanhando já há muitos anos e todo investidor acompanha de perto, que é o diferencial entre o Tesouro 10 anos dos Estados Unidos e o Tesouro 10 anos do Japão. Porque é um indicador que anda normalmente de mãos dadas com a taxa de câmbio do Japão. Quando sobe esse diferencial, aumenta o carry trade, o iene japonês acaba se depreciando, porque é mais alavancagem em iene para investir em dólar, então o dólar se aprecia em relação ao iene. Quando esse diferencial diminui, e diminui a atratividade do carrego, do carry trade, o iene costuma se valorizar. Porém, esta relação, desde segundo trimestre deste ano, ela se quebrou. O iene japonês segue se depreciando, enquanto o diferencial de juros segue caindo, abrindo aqui essa boca de jacaré. Alguma coisa tem que ceder para essa relação voltar. Ou o iene japonês volta a se valorizar fortemente, o que pode gerar sim volatilidade nos mercados, como acabou de gerar no início dessa semana. Mas é importante acompanhar estes indicadores para entender para onde pode ir a economia do Japão e os seus reflexos no restante do mundo. Enfim, esse é o vídeo sobre o que está acontecendo com o Japão. A gente vai voltar ao assunto como sempre, porque é uma das peças mais importantes nesse tabuleiro da macroeconomia mundial. É preciso acompanhar de perto o que acontece com a economia japonesa. Espero que esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho e voltamos no próximo. Valeu!